Muito bem, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova TV e desta vez a entrevista com o nosso amigo e vereador Lucas Neves. Ele que foi o mais votado nessas últimas eleições, somando aí 6.192 votos. É voto para Dedéu. E o Lucas, como profissional do meio da comunicação, há muito tempo eu queria entrevistá-lo, mas a gente vai levando, esquecendo e até que enfim nós conseguimos então trazê-lo ao nosso programa e hoje bater um papo bem franco, bem aberto a respeito do trabalho dele como legislador e também como jornalista, por que não? E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimentar você, os telespectadores da Nova TV e do programa Tema Livre. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, tá bem do jeito de político já. Lucas, essa progressão de jornalista profissional da televisão e cair no meio político, se adaptou facilmente? Como é que está? É uma adaptação bastante difícil, porque embora você, enquanto jornalista, já tenha uma vida pública também, né? Porque as pessoas te conhecem em qualquer lugar que você vá, você também é cobrado pela tua postura, mas é diferente você estando na condição de um representante político. Certo. Inicialmente, ali nos primeiros meses, a gente teve algumas dificuldades para se adaptar com a função, mas agora acho que a gente entrou na onda ali e estamos indo. Na onda. Eu percebi que a tua preocupação era mostrar um diferencial. Na verdade, você significou uma renovação na Câmara dos Vereadores, além de jovem, outros vereadores também, até de menos idade, estão hoje na Câmara de Vereadores, mas você quis mostrar algo diferente. Impactou, de certa forma, você criou o gabinete móvel, você criou algumas alternativas diferenciadas. Isso tudo fez a diferença realmente ou não tem como você tentar inovar e, no fim das contas, mantém o mesmo ritmo dos demais vereadores? Não, a gente trouxe um ritmo diferenciado, né? De trabalho, de dinamismo, e eu sempre digo, nós temos três nuances no nosso mandato. É a nuance do mandato transparente, o mandato participativo e o mandato de excelência. Certo. Né? São três ideias que nós seguimos firmemente no nosso mandato. O gabinete móvel foi uma proposta que nós fizemos no tempo da eleição, quando nós nos comprometemos em colocar em prática um gabinete que se movimentasse pela cidade. Poderia ser um carro sem qualquer plotagem, mas quando eu chegasse no bairro as pessoas não saberiam que eu estaria ali e que eu estaria ali à disposição delas. Né? Então nós pensamos num gabinete móvel, num veículo, hoje é a nossa Kombi, que a gente pode chegar num bairro no sábado à tarde, estacionar na principal avenida do bairro e as pessoas que vão passar ali sabem, é o gabinete do vereador Lucas que está aqui. E você continua com ele, tranquilo? Nesse momento, em função da legislação eleitoral, a gente teve que recolher ele por respeito à legislação eleitoral para a gente não ter problema com a justiça. Mas assim que passar a eleição, certamente a gente retorna com o trabalho do gabinete móvel. Hoje, a gente continua fazendo a mesma coisa. Continua visitando os bairros normalmente, né, com o nosso carro, só não tem o gabinete móvel como a gente utilizou até início de junho. Né? A partir do dia 1º de junho, em respeito à legislação, a gente resolveu guardar para daqui a pouco a gente não sofrer nenhuma sanção aí no período eleitoral. Lucas, 1 ano e meio no campo legislativo, o que você pode dizer que agregou e, enfim, que você conseguiu fazer a diferença nesse período até agora? Eu dou o exemplo do gabinete móvel. O gabinete móvel hoje é finalista no prêmio UDESC de Boas Práticas da Transparência Pública. Prêmio esse estadual que avaliou dezenas de projetos do estado todo e nós somos um dos 3 finalistas na categoria Transparência da Gestão Pública. Então a gente ficou muito feliz, essa foi uma notícia que a gente recebeu 15 dias atrás. No próximo mês, em agosto, eu estarei em Florianópolis para defender o projeto na grande final do prêmio. E quando a gente recebe, Paulo, e ontem ainda eu recebi mensagem do pessoal de Campos Novos, de um vereador que está fazendo em Campos Novos, recebi o vídeo de um vereador, o Betão, que está fazendo lá em Ceará também. Nós temos notícia de gente de São Bento que está fazendo, de pessoas que estão fazendo em vários municípios seguindo o teu do exemplo. estado, seguindo o nosso exemplo. Eles nos mandam mensagem, Lucas, comecei a fazer aqui também o gabinete móvel, seguindo a tua ideia. Então, isso para nós já valeu a pena, a ideia do gabinete móvel, chegar como finalista nesse projeto, um projeto estadual sobre transparência da gestão pública, do trabalho
de político também já nos deixa felizes. E como destaque do nosso mandato, eu sempre digo que o vereador ele não tem que chegar lá na Câmara e fazer 50 leis e aprovar, porque nós já temos muitas leis. Né? Nós temos que cuidar das leis que já existem para que elas sejam cumpridas. Certo. Né? Isso também é legislar. Mas nós temos um destaque de uma lei que nós fizemos no ano passado, que é a lei, ficou chamada Lei do Nepotismo Imobiliário. Deu uma certa polêmica para ela ser aprovada, mas hoje nós temos uma lei aprovada aqui no município, de nossa autoria, que proíbe a administração pública, seja ela legislativo ou executivo, de comprar ou de alugar imóvel de pessoa que seja político, parente de político, até terceiro grau. Ou seja, pessoas atreladas ao executivo ou legislativo não podem ter esse vínculo de negócio. Isso existia, Paulo. Existia, eu sei. Muito. Então a gente trouxe a lei do nepotismo imobiliário, ela veio para moralizar essa parte. Né? Porque hoje nós temos sérios problemas de situações de colégio que foi construído onde não deveria, de conjunto de casas que foi construído onde não deveria, justamente o simples aluguel. Porque não existia, ou simples aluguel, que era feito através de parentes. Justamente pela falta de uma lei que regulasse isso, que moralizasse. Então a lei do nepotismo imobiliário é uma das leis que a gente considera destaque no nosso mandato. Tem a lei também da torneira seca, né? Que proíbe proíbe a Semásia de cortar a água na véspera de feriado ou numa sexta-feira, por exemplo. Ou seja, a tua água ela só pode ser suspenso o fornecimento por falta de pagamento até quinta-feira. Por quê? Dá tempo de você buscar recursos e pagar. Passar o final de semana sem água, né? Claro, interessante isso aí. Ô Lucas, nesse inteirinho que você está como vereador, nesta prática que você está tendo, nesse meio político hoje, claro que você deve ter realmente, como você falou, nessa adaptação, justamente num período em que o político, a imagem do representante do executivo, do legislativo, seja que for a esfera, ela está totalmente desgastada. Como fazer hoje, você que está começando, para driblar esse problema e tentar convencer talvez as pessoas de que o político não é tudo aquilo que se fala. Aliás, há uma diferenciação de pessoas, de cada tipo de político. A gente sabe hoje quem é quem, basicamente, principalmente na esfera federal, aqueles que a gente tem que intolerar praticamente no sentido de observar e nunca mais votar nessas pessoas. Mas hoje, essa adaptação tua, você ressente também esse impacto no meio político? Com certeza. Hoje o político ele é visto com desprezo pela sociedade. Né? A sociedade despreza a categoria política. E é com razão que a sociedade faz isso. Né? Nós ligamos o noticiário todos os dias e o que nós nos deparamos com o quê? Denúncia de político que roubou o dinheiro da saúde, que roubou o dinheiro da educação para fazer campanha, que botou no bolso, que enriqueceu de forma ilícita. Então, de forma muito contundente, a população pegou asco de político. Né? A gente anda pelas ruas... Eu imagino vocês pedindo voto, a cara que você tem que ter e chegar, digo, escuta, eu quero o seu voto para vereador. Não é fácil você enfrentar hoje o povo. Antigamente era mais fácil. Você desfilava pelo povo e abraçava, cumprimentava, tomava um cafezinho, chimarrão. Mas hoje o político entra num bairro, não é fácil. Parece que você está entrando assim no meio de uma matilha de cães. Exatamente. Um perigo de ser mordido toda hora. Não quero chamar as pessoas, mas assim, representa um perigo, parece. Você entra no bairro, parece que vai ser mordido ou agredido. Né? Mas é basicamente isso. É basicamente isso. Isso acontece, Paulo. Só que de uma forma digital, na rede social. Rede digital, pois é. Na rede social as pessoas... Mas pessoalmente? Pessoalmente é um pouquinho... As pessoas mais leve. Se seguram um pouquinho. Só que na rede social as pessoas se soltam mesmo, né? Porque aquela tela de computador parece que ela cria uma barreira. Então eu posso falar tudo aquilo que eu não falaria na tua cara, eu vou falar para o político ali escrevendo. E as redes sociais, você tem conseguido driblar o teu pessoal? Acho que faz um controle bastante forte. O que a gente faz? Respondendo a tua pergunta, nesse processo todo, Paulo, que nós estamos, do desgaste da política, na iminência de mais uma eleição, que nós temos uma eleição importantíssima esse ano, como é que você diferencia nesse meio tão nebuloso como é a política? Através da transparência. Eu sempre disse, nós só vamos resgatar a confiança da população a partir do momento que a gente passe a adotar medidas de transparência.
O nosso mandato hoje, por que uma das nossas premissas é o mandato transparente? A gente trabalha de forma transparente, a gente põe na rede social tudo aquilo que a gente está fazendo e a gente também diz aquilo que nós não estamos podendo fazer. Então, qualquer posicionamento nosso na Câmara de Vereadores, nós fazemos questão de esclarecer na rede social por que nós tivemos aquele posicionamento. Certo. Né? Então, transparência é o que tem nos levado para um caminho que nos diferencia dos demais. A população tem entendido isso, a gente cuida da rede social justamente para direcionar em relação a isso, mas sempre vai ter o do contra, sempre vai ter o oposicionista. Claro, né? claro. Que é até porque partido. A população é quem fiscaliza o vereador. O vereador fiscaliza o executivo. Mas quem fiscaliza o vereador? Provavelmente a imprensa, provavelmente a comunidade, que tem uma visão mais dirigida ao trabalho de vocês. E vocês sofrem realmente críticas o tempo todo. É por aí, mais ou menos essa é a questão. E a gente sente que o Legislativo de Lages, esse ano, há ainda uma expectativa de que ele se termine como sendo o melhor dos últimos tempos. Há um esforço, a gente percebe, por parte de vocês, vereadores. Mas nesse meio já houve tantos contratempos dentro do Legislativo, nós vamos conversar no próximo bloco. A própria CPI do Natal em Felicidade, essas coisas que você participou. Então, uma série de problemas internos na Câmara de Vereadores que viraram realmente hoje notícia, viraram um sinônimo de crítica e tudo mais, mas que de qualquer forma a gente percebe que o espaço hoje dentro do Legislativo está sendo bastante aproveitado, pelo menos por alguns vereadores, né? Há aqueles que já não estão tanto assim, mas de qualquer maneira é importante que a gente converse a respeito disso logo depois do nosso intervalo, tá bom? Em 2 minutos a gente está de volta. Até já. Muito bem, estamos nós de volta no segundo tempo do programa Tema Livre, esse bate-papo informal com o nosso vereador Lucas Neves, ele que nos dá a honra, então, de ser o entrevistado neste programa. Ô Lucas, você estava falando a respeito dessa participação de vocês em diversas situações, e você foi o relator da CPI da Infelicidade e que terminou de forma infeliz, pelo menos para você. Como é que você se sentiu, assim, fazendo parte de um processo de investigação, até no momento em que a Polícia Federal estava já trabalhando nesse processo? Até por falar nisso, a polícia não falou mais nada a respeito disso. Ficou mesmo o resultado da CPI. Mas essa tua participação num processo desse configura em quê? A nossa participação na CPI da Infelicidade foi no sentido de esclarecer aquilo que tinha sido realizado no final da gestão passada e início da gestão atual. Nós fizemos todo o relatório, usando de informações que os próprios colegas da CPI nos passaram, só que o nosso relatório não foi aceito pela maioria dos membros da CPI. Certo. Acabou sendo rejeitado e foi aprovado um novo relatório. Durante todo o processo, quando a gente apresentou o nosso relatório, nós tínhamos convicção daquilo que nós estávamos apresentando. Nós estávamos pedindo a responsabilização de 3 pessoas da administração atual e de 2 pessoas da administração anterior. Né? Perfeito. Então eram 5 pessoas que nós pedíamos a responsabilização na CPI da Infelicidade. Só que os outros membros da CPI entenderam que haviam argumentos suficientes para colocar mais 3 pessoas no indiciamento. Né? Nós não concordamos. Eu acredito que você, enquanto vereador, e por eu ter acompanhado todo o processo de investigação, por saber que a CPI ela tinha uma série de dificuldades e uma série de fragilidades também de um processo, porque o Código Processual ele é muito rígido. Se você não segue ele, você não tem, de repente, como indiciar uma pessoa, como imputar crime a essa pessoa. Então, eu sempre preguei aos colegas que nós só deveríamos colocar o nome de uma pessoa ali naquele relatório e pedir a responsabilização dela diante de uma certeza. Se nós não tivéssemos certeza, nós poderíamos estar sendo injustos com essa pessoa. Então, primando pela justiça, pela igualdade,
né, para que ninguém fosse injustiçado, para que o inocente não fosse criminalizado e o criminoso não fosse inocentado, nós optamos pelo número de 5 pessoas responsabilizadas. 3 pessoas da administração atual e 2 pessoas da administração passada. Veja bem que eu, inclusive, responsabilizei mais pessoas da atual administração, onde faço base, do que da administração passada. Mesmo assim, os nossos companheiros da Câmara, da CPI, entenderam que não, que deveria ter um número maior, e foi isso que acabou a CPI de uma forma desastrosa, eu digo, porque também virou movimento político internamente de outros partidos. E o resultado em si da CPI, o que deu? Até agora não deu nada. Veja bem que já foi enviado para o Ministério Público e não. E vocês tiveram nesse meio tempo um contato com a Polícia Federal? Havia um repasse de informações? O Ministério Público, através do GAECO, certo, que foi quem segue ainda fazendo algumas apurações, nos enviou vários materiais para nos dar subsídios para a CPI. Eu acredito que vai ter resultado o trabalho da CPI, do GAECO. Certo. O trabalho do Ministério Público vai ter resultado e tenho quase certeza que vai ser um resultado muito parecido com aquilo que nós apresentamos no nosso relatório. E a verdade, no momento certo, vai aparecer. Que tal? Ô Lucas, você como jornalista, eu também como jornalista, eu quero dizer uma coisa. A nossa classe, de certa forma, é muito desunida. Outro dia eu fiz um comentário no meu blog, você deve ter lido, desta força que você representa hoje do meio jornalístico, representando a classe jornalística. Mas, como eu te disse, a nossa classe ainda é desunida. O que você tem sentido em termos de favor ou mais desfavor com relação à classe, sendo você jornalista? E a gente percebe que seria importante a tua manutenção no legislativo e o teu crescimento político até para o fortalecimento de uma classe hoje que o jornalista não é fácil. Isso tudo você repensa, você sente algum apoio ou trabalha isoladamente? Nós não temos apoio nenhum da mídia, da imprensa. Foi assim na nossa campanha, na eleição de 2016, em que nós fomos vítimas de vários comentários maldosos dos próprios colegas da imprensa. Barbaridade, isso eu não sabia. Isso aconteceu muito. E durante o processo do nosso mandato, nós somos boicotados em várias situações. Então, nós já nos acostumamos com isso. Hoje a gente segue muito divulgando o nosso mandato pela rede social. Do que contando com os veículos. E aproveitando oportunidades como essa que a Nova Era TV está dando para a gente aqui. Mas é raro a gente conseguir estar num programa de rádio, é raro a gente conseguir espaço num veículo digital, porque justamente, talvez, pelo fato de eu você ser do meio. Puxa, é mais ou menos isso, eu sinto isso também. E a gente enfrenta isso, mas é tranquilo. Na eleição, a gente conquistou a nossa eleição sem necessitar disso, Paulo. Então, a gente tem que seguir o nosso trabalho também sem focar nisso. Não é o nosso... foi de onde eu vim, mas eu não posso depender disso. Eu tenho que buscar outra maneira. Eu já desisti de também lutar por coisas melhores nesse meio. Mas tudo bem, continuo trabalhando firme, trabalhando sozinho também e buscando meu projeto. Inclusive, estou lá terminando o curso de jornalismo na Uniplac, minha segunda universidade. Estou muito feliz de estar nesse meio, vovôzão no meio da gurizada lá, mas é uma delícia. Ô Lucas, nesse meio tempo, você também cresceu politicamente e foi sugestionado o teu nome numa pré-candidatura a deputado estadual. Você já se sente preparado para enfrentar algo maior nesse sentido? Eu acredito que sim, Paulo. Para você estar... Eu fui preparado também durante 10 anos trabalhando com informação, com imprensa aqui na nossa região. Eu conheço a região de cabo a rabo. Eu tenho visitado todos os municípios agora. Ontem eu estava em Bom Jardim da Serra, daqui a pouco, meio-dia, estarei em São Joaquim. A gente vai hoje ainda para Frei Rogério, para Curitibanos. Então a gente já visitou mais de 30 municípios, conversando com lideranças, buscando apoio para a nossa pré-candidatura. E eu tenho visto substâncias que nos levam a uma condição de que a gente pode sim estar na Assembleia Legislativa no ano que vem, representando Lages e a Serra Catarinense. O preparo que nós temos é o conhecimento da nossa região, das nossas principais necessidades, das nossas principais potencialidades. Eu estava ontem em Bom Jardim da Serra, em reunião com a Associação Bom Jardinense de Turismo, onde nós temos grandes amigos, e a gente falava do potencial que nós temos ali em Bom Jardim da Serra, que nós temos nesse eixo do turismo do frio, da Rota do Frio, Bom Jardim, São Joaquim, a Rota Caminhos da Neve. Eu lutei muito em função dessa Rota Caminhos das Neves. O pessoal aqui enjoava de me ouvir falar, né, Nanda?
de falar do Caminho das Neves. Você que tem o sobrenome Neves parecido com o Caminho das Neves, quer dizer, nada a ver, mas de qualquer forma você sentiu esse poder que está hoje emanando em função da federalização desta rodovia, Lucas? E Neves, Lucas Neves, eu preciso contar essa história. Por que eu sou Lucas Neves? Eu estive esses dias em São Joaquim, ontem eu estava lá também, passei por lá e conversava com um grupo de pessoas. Eu sou Neves por causa da neve de São Joaquim. Eu vou contar a história para vocês. Em 32, o meu avô nasceu na grande nevasca de 32 em São Joaquim. Nossa Senhora! Meu avô era da família Antunes de Souza. E minha avó Honorata Antunes de Souza resolveu homenagear a neve e colocou Semírio, neve, era no singular, Antunes de Souza. Só que acabou pegando fogo no cartório de São Joaquim. Eu ouvi essa história. E tiveram que re-registrar os nascidos. E na hora de registrar o nascimento do meu avô, esqueceram do nome da nossa família, que era Antunes de Souza, e botaram Neves. Então, o que tem de parente meu, Neves, é o que tem dos 13 filhos do meu avô. E eu sempre que eu estou lá na região de São curiosa, Joaquim, hein? Eu digo, eu sou Neves por causa da neve de São Joaquim. E poderá ser um grande roteiro turístico, a Rota Caminho das Neves. Até eu cobrei muito a participação dos nossos políticos, não tanto dos vereadores, mas os que tivessem representatividade federal e estadual. E tivemos, por curiosidade, dos 16 deputados federais de Santa Catarina da bancada, 9 não votaram a favor. Quer dizer, 11 não votaram a favor. Ou 9 candidatos, 9 deputados federais não votaram a favor e tivemos o respaldo, porque Santa Catarina ganhou com isso, tivemos o respaldo de deputados de outras federações que apoiaram a federalização. E 9 deputados federais de 16, apenas 7 votaram a favor e 9 nem sequer se manifestaram ou não tiveram presente, não sei nem qual a justificativa. Mas apenas 7 deputados federais dos 16 votaram a favor. E os nomes deles estão hoje colocados. Depois vem pedir voto aqui para ser reeleito. E o pessoal vota ainda, né? E o pessoal vota. Inclusive, até eu fiz questão de dizer que o candidato ao governo pelo MDB, o Mauro Mariani, foi um dos que não estava nem aí para a Rota Caminhos da Neve. Tanto é que nem votou favorável, ou não sei onde é que estava, mas não apareceu o voto dele favorável nem contra. Simplesmente não se sabe o que aconteceu com ele. Mas, Lucas, rapidamente, o que ainda você pretende fazer nesse período legislativo, independente da esfera estadual, caso você chegue? A gente quer continuar o nosso trabalho. Até aqui ele tem dado certo, a gente tem auxiliado as nossas comunidades naquilo que nós temos condições de fazer. A gente vai seguir com o nosso trabalho do Gabinete Móvel, ouvindo a população nos bairros e defendendo algumas bandeiras, como nós temos a questão da bandeira do preço do combustível, que é algo que volta e meia a gente cobra do PROCON, mais atuação no sentido de garantir a qualidade do combustível que é oferecido na nossa cidade, a confiabilidade das bombas de abastecimento, também para que não haja o processo de cartelização nos preços dos combustíveis. Essa é uma bandeira que a gente segue batendo. Claro. A bandeira da educação, eu dou um exemplo aqui, a nossa luta no ano passado para não fechar o polo de educação à distância da UFSC, a nossa luta para não fechar a Escola de Educação Básica Vidal Ramos, que foi uma luta que nós lutamos sozinhos e não fechou. Os CEDUPs agora, por último, que nós fomos a Florianópolis, batalhamos para que aquilo não acontecesse e, graças a Deus, o governo conseguiu voltar atrás na decisão, repensou a decisão e hoje tiro no pé do governo, inclusive. Exatamente. A gente fica pensando. Mas, enfim, está aí mais um ano eleitoral, Lucas, vocês têm que ter uma série de cuidados até em função dessa legislação. Mas o que você pode dizer em termos de mensagem hoje para quem esteja assistindo isso como vereador? Eu acho que a gente tem que seguir lutando pela nossa cidade, batalhando pela nossa região, Paulo. Eu sempre digo que quando Lages desenvolve também o Painel, também desenvolve o Capão Alto. Quando Correia Pinto desenvolve, nós também desenvolvemos. Lages é o polo. Se todos esses municípios que estão no nosso entorno, se eles desenvolverem, se eles terem melhor renda, nós vamos ganhar, porque nós somos um polo de comércio, de serviços. Quer dizer, nós vendemos para todos esses municípios, nós dependemos todos esses municípios. Então, se a gente fortalece a nossa região serrana de uma forma que todos tenham crescimento econômico e social também, a nossa cidade é quem vai ganhar com isso. Com certeza. Então, a gente tem que olhar Lages como o grande motor propulsor
desse desenvolvimento da nossa região. Nós temos uma grande esperança com a vinda da Bernec, aprovamos o projeto de lei na Câmara de Vereadores por unanimidade, e a nossa esperança é a Bernec, que vai significar aí mais de 500 novos postos de trabalho para a nossa gente. Isso é renda, né? Isso é dinheiro circulando na cidade, são impostos que também passam a ser recolhidos para o município para que possam ser transformados em benfeitorias para a nossa população. É por isso que a gente tem que batalhar pela nossa cidade, né? Lucas, tempo esgotou, a gente realmente é rápido isso tudo, mas de qualquer forma conseguimos colocar bastante coisa, bastante interessante. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a tua participação e a oportunidade da gente ter contado um pouco dessa tua vida pública, de jornalista, enfim, e os teus passos futuros. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Quero agradecer você, quero agradecer o pessoal da Nova Era também, a Nanda, que está aqui, né, o Céu, e todos vocês que sempre nos dão a honra de estar aqui, e os telespectadores que acompanharam a gente até agora aqui. Guri, sucesso. Obrigado, grande abraço. Paulo. Valeu. E assim a gente encerra mais um Tema Livre, prometendo, se Deus quiser, na próxima semana, estar de volta com um novo assunto, ou quem sabe, um novo entrevistado. Até lá.